Flamengo acerta a venda de meio atacante. Gabigol abre o verbo e detona a atitude de diretoria. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de domingo, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, começaram a nos assistir? Deixe o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam, não nos seguem, passem a nos seguir e acione o sininho para todos os vídeos. Tudo isso para vocês é de graça e vocês ficam aqui informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal paraquedista rubro-negro. Meus queridos, presta só atenção. PQD, já me inscrevi. PQD, já deu like, mas eu quero ajudar você de outra forma. Você pode enviar Pix para esse número aqui. É à vontade, qualquer quantia é bem-vinda. Se não quiser também, não precisa, o trabalho continuará sendo feito da mesma forma. Valeu? Então vamos para as notícias, porque a notícia que interessa e o resto não tem pressa. O pessoal estava me cobrando isso, é o refrão aí do Paulo Cintura, rapaz, vamos lá. Flamengo venceu ontem o Criciúma por 2-1, num pênalti cheio de polêmicas, principalmente da mídia paulista, que desceram o cacete no árbitro, que inventou um pênalti, desconhecedores da regra, né? Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Os caras trabalham a vida toda como comentarista de esporte, como comentarista de futebol e não conhecem a regra daquilo que eles falam. Desceram o cacete. Inclusive jogadores também, que eu falo sobre isso daqui a pouco. O Flamengo desembarcou nessa madrugada aqui no Rio de Janeiro, treina hoje, não tem folga. O foco do Flamengo agora é contra o Vitória, na quarta-feira, se eu não me engano, quarta-feira é dia 24, né? Então, lá na Arena Barradão, então o Flamengo treina hoje. O que acontece? Os jogadores que participaram do primeiro tempo ou jogaram até 45 minutos farão um trabalho regenerativo na academia. Os demais que jogaram menos de 45 minutos ou que nem jogaram vão para campo treinar com o técnico Adenor Bakhtit. Foco total no jogo contra o Vitória. Mas, cara, complicado, hein? O Flamengo não consegue desenvolver um bom futebol com equipes que estão na parte de baixo da tabela. Cuiabá empatou 1-1, Fortaleza perdeu e ontem passou sufoco para ganhar do Criciúma. Brincadeira, hein? Brincadeira. Tiveram 10 dias de folga, 10 dias para treinar e mesmo assim não conseguem jogar bem. Aí Tite todo demagogo na coletiva de imprensa. Eu deixei a coletiva de imprensa completa aí na nossa página Maurício de Paula Santos e na nossa página no YouTube Paraquedista Rubro-Negro para vocês acompanharem. Eu vou trazer apenas alguns trechos aqui. Bom, Botafogo jogou ontem, venceu por 1-0 do Internacional e o Palmeiras também jogou e venceu. Então, a tabela do Campeonato Brasileiro no momento é a seguinte, vou trazer até só o 10º, né? Botafogo é o primeiro com 39, Palmeiras é o segundo com 36, Flamengo é o terceiro com 34, com um jogo a menos, que é o jogo com o Internacional, que perdeu ontem para o Botafogo. O quarto é o São Paulo com 30, quinto Bahia com 30, sexto Cruzeiro com 29, o sétimo Fortaleza com 29, oitavo Atlético Goianiense, né, com 25, o nono Vasco com 23, o décimo é o Red Bull Bragantino com 22 pontos. E o lanterna é o Fluminense com apenas 8 pontos, né? Então, vamos agora para as matérias. Vamos aqui falar sobre venda de jogador. Flamengo aceita a proposta por Matheus Gonçalves, que se aproxima do Bragantino. O Flamengo sinalizou positivamente para a proposta do Red Bull Bragantino e o meia está prestes a mudar de ares. Os paulistas estão dispostos a pagar 6 milhões de euros, né, na cotação atual dá 36 milhões de reais, por parte dos direitos econômicos do atleta. O meia é um desejo antigo do Red Bull. Recentemente o time paulista ofereceu 5 milhões, que equivale a 5 milhões de euros, que equivale a 30 milhões de reais, mas o Flamengo rejeitou a proposta. Dessa forma, a equipe de Bragança Paulista aumentou a oferta em 1 milhão de euros e se aproximou aí do que o Flamengo deseja, né? O que falta para fechar a negociação, PQD?
Neste momento, Flamengo e Red Bull Bragantino e os empresários conversam para ajustes finais, como salário, tempo de contrato e porcentagem que serão negociadas e quanto o Flamengo terá numa venda futura. O Flamengo deve ficar aí com 30% dos direitos econômicos do atleta, né? Então, essa é a situação do nosso atleta Matheus Gonçalves, que não tem tido muitas oportunidades com o técnico Adenor Bakhtite, né? Então, eu falei no vídeo de ontem que a não contratação de Marcos Antônio foi incompetência da nossa diretoria, no nome aí de Marcos Braz. Ó, dirigente da Lazio revela a atitude do Flamengo que fez contratação de Marcos Antônio Melar. No sábado ontem, um dirigente da equipe italiana comentou sobre o motivo que fez as conversas com o time do Flamengo serem encerradas. Abre aspas. Eles apenas falavam os números. Nunca nos enviaram o papel timbrado do clube. Era apenas através de empresários na palavra. O São Paulo botou no papel e aceitamos. E o jogador também aceitou e fechou. Fecha aspas, disse o dirigente da Lazio. Muitas vezes, dirigente do Flamengo vem nas redes falar o seguinte, time tal está monitorando o nosso jogador, mas não chegou nenhuma proposta na nossa mesa. Ou seja, se eles cobram das outras equipes que ficam monitorando os nossos jogadores e não colocam nenhuma proposta na mesa, por que eles não fizeram o contrário? Colocaram lá a proposta na mesa da Lazio. Ficaram só no conversa, o vento leva. É o que aconteceu aí no contrato do Gabigol. Tinha sido conversado que seria renovado o contrato dele, não colocou no papel, palavras o vento leva. Eu vou falar sobre isso, que Gabigol largou o aço aqui, meus queridos. Largou o aço, né? Então, goleiro do Criciúma dá fim à polêmica no pênalti para o Flamengo. O juiz cumpriu a regra. Olha só, apesar da polêmica, o goleiro Gustavo, da equipe adversária, admitiu que a arbitragem acertou no lance. Abre aspas para o que disse aqui Gustavo. O sentimento é de frustração. Fizemos uma excelente partida, fizeram mesmo, contra uma grande equipe. Nós não olhamos para o adversário, para a torcida. Acho que hoje fomos prejudicados, pois a torcida interferiu no placar. Jogaram a bola em campo e o nosso jogador se confundiu, que chutou a bola errada, achando que estava chutando a bola do jogo. O juiz cumpriu a regra, mas a gente sai de cabeça erguida, cientes que estamos fazendo um bom trabalho fechado. Prestou atenção. O zagueiro não chutou a bola errada, não. Ele chutou a bola, sabia que aquela não era a bola do jogo. Tanto que ele ajeitou o corpo para poder chutar uma bola na outra. Ele pensava jogando o quê? Bola de gude, jogando sinuca, no mínimo isso. E um atleta não conhecer as regras do esporte que ele pratica, né? Isso é complicadíssimo, complicadíssimo. A bola não estava interferindo no lance. A regra é clara, antigamente sim, 2 bolas dentro de campo, parava o jogo. Hoje não. Se o objeto que está dentro de campo não interfere na partida, e como não estava interferindo, só interferiu porque ele deliberadamente chutou uma bola na outra, aí já interferiu. Outra coisa, como é que ele chutou a bola errada se ele é zagueiro e ele está chutando a bola para o meio da área dele? Bom, então vamos lá. O jogador do Criciúma admite que fez pênalti, mas revela que não sabia da regra. É um absurdo. Após partida, o volante Barreto, do time catarinense, abriu o jogo sobre o que pensou naquele momento. Abre aspas. Foi um lance bizarro. Na minha cabeça ali, foi instinto. Quando eu vi a segunda bola em campo, eu tinha na cabeça que 2 bolas envolvendo o mesmo lance não podia. Eu chutei contra o adversário realmente para o juiz notar que tinham 2 bolas. Eu não sabia que iria ser pênalti, senão nem faria. A minha intenção foi o que o juiz notasse que tinham 2 bolas, fecha aspas, explicou Barreto na saída do estádio Mané Garrincha, em Brasília. Ou seja, o goleiro falou uma coisa e o zagueiro falou completamente outra, dando a versão verdadeira, que ele jogou deliberadamente a bola em cima da outra, né? E agora, meus queridos e minhas queridas, a polêmica! Jogador do Atlético Mineiro toma as dores do Criciúma e contesta o pênalti. Estou falando de Gustavo Scarpa,
que tomaram uma sova do Flamengo dentro da Arena Galo Cego, Arena Sandy Júnior. Por que Arena Sandy Júnior, PQD? Porque eles botaram lá um microfone, alto-falante, para poder emitir o som da torcida do Atlético Mineiro, porque lá não tem uma boa acústica, Arena Galo Cego. Espero que o Flamengo não cometa o mesmo erro aqui na nossa arena. Vamos lá, matéria aí do Coluna do Fla, gente. O flacentrismo voltou a atacar no futebol brasileiro. Afinal, após a partida entre Flamengo e Criciúma, que terminou com vitória do rubro-negro por 2-1, diversos rivais decidiram voltar todas as atenções ao pênalti marcado ao favor do mais querido. Esse foi o caso, por exemplo, do meia Gustavo Scarpa, do Atlético Mineiro, que usou as redes sociais para comentar o lance. Olha, Gustavo Scarpa, a mídia paulista, é incrível como todos assistem o jogo do Flamengo. Por isso que o Flamengo tem a maior audiência quando joga. Por isso que a Rede Globo fica doida aí pelos direitos de transmissão de jogos do Flamengo. Porque é uma loucura, todo mundo assista, de norte a sul do país. É isso aí, ó. Através do Instagram, o camisa 6 do Atlético disparou: "Mano, que piada, kkkk", escreveu Scarpa tentando indicar beneficiamento ao Flamengo. Contudo, o jogador mostrou foi puro desconhecimento da regra do esporte que pratica. Isso porque, em lances em que um objeto é atirado contra a bola do jogo, existe a indicação para a marcação do tiro livre direto. Se foi dentro da área, tiro livre direto é pênalti, Gustavo Scarpa. Vai cuidar do seu time aí que está longe da gente na tabela do Campeonato Brasileiro. Você já sabe, já viram nas nossas páginas aí, mas vou trazer de novo sobre a regra. Vale destacar que a regra prevê esse tipo de lance. A explicação é que, abre aspas, arremessar um objeto na direção da bola de um adversário é considerado tiro livre direto, fecha aspas. Desse modo, como o lance era na área de ataque, o Flamengo teve a marcação do pênalti ao seu favor e pronto, tá acabado, não se discute mais isso. E falar em pênalti marcado, Gabigol foi lá e converteu, né? Primeiro, pênalti marcado para o Flamengo, Pedro perdeu, um lance ali em cima do Arrascaeta, falta dentro da área, Arrascaeta que estava apagado, mas do nada ele tem uns lampejos assim e muda toda a panorâmica do jogo, né? Aí o pênalti no Arrascaeta, Pedro bateu e perdeu. Mas logo em seguida, Arrascaeta em mais um lance brilhante, tocou a bola para o Pedro, cara, mas também o Pedro deu uma quebrada de asa, ele jogou o corpo para a esquerda, o zagueiro veio e deixou a parte livre para ele entrar e tocar, de chapar ali de primeira. Gol do Flamengo, 1-1. Parabéns, Pedro, que é o terceiro jogo consecutivo que ele marca. Marcou contra o Cuiabá, marcou contra o Fortaleza e marcou ontem contra o Criciúma. Mesmo aí, perdendo um pênalti, poderia ter feito 2 gols. Pedro, artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá. Gabigol reclama da atitude da diretoria do Flamengo. Gabigol largou o aço lá no gramado ainda do estádio Mané Garrincha. Em entrevista após a vitória do Flamengo sobre o Criciúma, o camisa 99 reclamou da atitude da diretoria do Flamengo e, além disso, declarou que o clube não agiu bem com o ídolo. Gente, a gente não pode esquecer também. Gabigol vestiu a camisa do Corinthians. Não estou passando pano para a diretoria nem para Gabigol. Vestiu a camisa do Corinthians. Na eliminação da Libertadores da América, 2 dias depois ele fez festa, né? Teve outros lances, do lance do antidoping aí. O Flamengo não sabia nem se o jogador seria absolvido ou não, mas mesmo assim bancou o salário do atleta, bancou advogado, está correndo atrás para ajudar ele. Então a diretoria não está sendo tão leviana assim não. Tem que colocar na balança aí. Nós sabemos que a atual diretoria, o presidente Rodolfo Landim, não tem intenção nenhuma de renovar o contrato de Gabigol. Sabemos que tem uma rusga aí qualquer que Rodolfo Landim, o mandatário no momento até dezembro, que é quando termina o contrato de Gabigol, não quer a permanência dele no time, né? Mesmo aí tendo saído na mídia que o Flamengo resolveu sentar novamente, oferecer 3 anos de contrato para ele, um aumento não tão alto quanto ele queria, não os 5 anos que ele deseja. Vamos ver como é que vai ficar. E Gabigol disse o seguinte aqui, abre aspas: "A minha vontade todo mundo sabe.
Foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Não agiram de uma maneira boa. Na minha opinião, com um ídolo, as coisas estão em aberto. Tudo pode acontecer. O que eu posso fazer é me dedicar ao máximo nos treinos. Isso nunca faltou. Fecha aspas, declarou Gabriel Barbosa. E ele complementou aqui. Ele reclamou que está tendo pouca minutagem, reclamou que está tendo poucas oportunidades. E ele complementou aqui, olha só, abre aspas. Vou buscar o meu espaço e tentar sempre voltar a ter ritmo de jogo em minutos. A minha confiança é muito grande em mim. Eu sei o que eu posso entregar, o que eu posso fazer e continuar assim, treinar bastante e ajudar o Flamengo. Fecha aspas, finalizou o atleta Gabriel Barbosa, o Gabigol, ainda dentro de campo. Cara, e Tite escorrega mais do que quiabo, né? É um cara muito demagogo. Ele dá uma volta tremenda para poder dar uma explicação e acaba não respondendo aquilo que os repórteres querem saber. E perguntaram ao Tite sobre a importância de Gabigol no Flamengo. E olha só a resposta de Tite. Abre aspas. A importância de todos num grupo todo mobilizado. Todas as substituições que tiveram, elas trouxeram. Eu nunca vou ser um cara que vou estar sempre na plenitude da minha alegria, porque começam 11 e entram 5 e eu olho para os outros atletas que poderiam estar entrando. Eu falo isso do Bahia, Lohan, que nem veio hoje, fecha aspas, explicou Tite. Ele não falou diretamente da importância do Gabigol para o time. Ele jogou aqui num todo. O grupo todo é importante. Ele sempre foge dessas perguntas polêmicas, né? E ele reclamou do gramado. Cara, ele tem o direito de reclamar do gramado, os jogadores têm o direito de reclamar do gramado, a diretoria não tem direito de reclamar do gramado, porque a diretoria do Flamengo poderia ter muito bem escolhido qualquer outro estádio no país para poder jogar, mas vendeu o mando de campo para os empresários lá de Brasília. E teve um show do Forfã na sexta-feira, na véspera do jogo. O gramado estava horrível mesmo, horrível. E ele disse o seguinte, abre aspas, o espetáculo fica prejudicado sim, com o gramado ruim. Sim, a outra vez que viemos aqui o gramado estava bom, agora não estava, o espetáculo ficou prejudicado. Tem atletas de alto nível, tem saúde, não dá para ser assim, pode estourar qualquer atleta a qualquer momento. Fecha aspas, disse Tite. Realmente, essa preocupação com os atletas é muito grande, porque o gramado ruim pode ter uma lesão, uma torção, qualquer coisa assim, e o time acabar ficando prejudicado, né? E para fechar essa matéria, foi perguntado sobre a ausência de Léo Ortiz e Tite respondeu, mais uma vez da maneira demagoga dele. Abre aspas, eu sou técnico formado em educação física, ex-atleta que parou com 27 anos, devo ter mais de 2.000 palestras, 1.300 jogos, cabelo branco e continuo não dormindo direito. E que fala a verdade. Hoje, na palestra, o mesmo discurso. Se ser gestor é falar transparente, nós somos. É a mesma conversa que temos com a direção. Às vezes, não é a mesma com vocês. Eu não minto, eu omito. Não vou querer falar algo porque entendo que não falar publicamente seja importante. Mas eles sabem que essas situações aparecem. Esse approach que é emocional, da orientação técnica e tática e da transparência dessa relação. Isso não é coisa minha, é nossa, do Flamengo, fecha aspas. O que deu para entender aqui? O Léo Ortiz foi muito bem jogando de cabeça de área no período aí da Copa América, né? E os jogadores que estão entrando, como o Alan, que ficou suspenso com o 3º cartão amarelo, o Eric Pulgar não estão rendendo na posição. Mas nós sabemos que Léo Ortiz é zagueiro de origem, apesar de na base ele ter treinado como cabeça de área. Mas ele prefere jogar de zagueiro. Então deve ter sido uma conversa que ele teve com o jogador externou para ele que prefere aguardar uma oportunidade na sua posição. Destacar aqui Everton Cebolinha, sem ritmo de jogo, muito tempo sem jogar e atuou muito bem ontem frente ao Criciúma. Parabéns, Everton Cebolinha. Sem ritmo de jogo, fez o que pôde ali para poder ajudar o Flamengo. E Pedro, artilheiro do Campeonato Brasileiro, mesmo tendo perdido o pênalti, teve a oportunidade ali, conseguiu marcar. E
Arrascaeta, que estava apagado, estava sumido, apareceu ali em 2 lances magistrais, no lance do passe para o Pedro e no pênalti sofrido no primeiro tempo, que não foi convertido. Então esses 3 para mim estão de parabéns, né? Davi Luiz errou muito ali na saída de bola ontem, não estava tão bem, foi substituído. Vamos ver aí para o próximo jogo contra o Vitória, lá na Arena Barradão, no dia 24, quarta-feira, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Amo muito! Saudações!